general de todos os tempos, não aceita mais conselhos. Menos ainda de seu representante, o qual se ocupa, enquanto isso, com a interpretação de astros. Hess intui que o ponto mais alto do júbilo é também um ponto de mudança. Ele acha a guerra com a Inglaterra um mal-entendido e busca silenciosamente uma solução. Todavia, Churchill não pensa em paz com essa Alemanha. A conta de Hitler não bate. Nem bombas nem promessas podem demover os britânicos. Naquele dia, Hess foi convidado para jantar. Ele veio. Depois, quase no fim do jantar, veio o Dr. Dietrich, o chefe de imprensa do Reich, com uma comunicação e disse: "Meu Führer, os ingleses não querem." Mas claro que eu não sabia do que se tratava. Então Hitler disse: "Meu Deus, o que devo fazer ainda? Eu não posso voar para lá e cair de joelhos." Hitler não pode. Já Hess, ele toma uma resolução solitária. O professor Haushofer, seu velho mestre, o aconselha. Hess tenta contactar o inimigo. Contudo, o serviço secreto britânico intercepta a mensagem. Agora, ele mesmo quer voar para a Inglaterra. Sem falar com Hitler, isso seria uma alta traição. Em um passeio pelo bosque com Haushofer, ele toma a decisão. Aí ele me ditou o discurso. Eu só fiquei pensando enquanto escrevia. Gostaria só de saber onde o Sr. Hess vai discursar, como ele vai chegar aos oficiais ingleses. Mas ele me fez dar minha palavra de honra que eu não falaria com ninguém sobre esse discurso. Na Messerschmitt, em Augsburg, ele começa a fazer voos testes. Em 1º de maio de 1941, exatamente aqui, ele faz seu último discurso. Mit Wirkung vom heutigen Tage hat der Führer zu Pionieren der Arbeit ernannt. Den Parteigenossen Professor Dr. Willy Messerschmitt. E ninguém suspeita. Quando o representante do Führer diz que ele quer provar ao Führer ainda estar apto para as forças aéreas e que para tanto gostaria de fazer voos mais longos, sim, senhor ministro, não tínhamos por que ignorá-lo. Nós registramos tudo isso. Em 4 de maio, Hess ainda está em Berlim. A última aparição pública do representante. Der Führer gab in seiner großen Rede dem deutschen Volk einen Bericht über die einzigartigen Leistungen unserer Wehrmacht im Feldzug im Südosten. Gleichzeitig hielt er scharfe Abrechnung mit dem Weltbrandstifter Churchill. Nesses dias, Hitler só tem uma coisa em mente: a preparação para a campanha contra a União Soviética. Ele quer arriscar uma guerra em 2 frentes. Depois, encontra seu representante na chancelaria do Reich. A última conversa olho no olho durante 4 horas. Sobre seu conteúdo há muita especulação. Só uma coisa é segura: Hess crê estar agindo de acordo com Hitler. Naquele tempo se fazia política como brincar de índio. Sempre digo que Karl May e seus personagens Winnetou e Old Shatterhand estavam por toda parte. Não era política diplomática e moderna como a gente imagina hoje, conforme Talleyrand ou Bismarck. Maio, 17 horas 45 minutos. Hess decola em Augsburg. É lua cheia.
Um astrólogo disse que as estrelas estavam favoráveis. O representante se preparou bem. Às 22h15 ele sobrevoa a costa escocesa. Seu alvo é a casa de campo do Duque Hamilton. Hess o conheceu em 1936 de passagem. Ele espera encontrar no Duque um competente interlocutor. Ironia da história, Hamilton dirige a defesa antiaérea da Escócia. Sob seu comando decolam aviões caças para abater o intruso. Contudo, Hess tem sorte. No norte da ilha, a defesa antiaérea ainda está fraca. Ele escapa dos perseguidores por pouco. Não poderíamos ter feito mais nada naquele momento. Isto é, ele estava indo muito depressa e muito alto. Mas não imaginávamos nem esperávamos que um avião fosse fazer todo aquele estrago. A apenas poucas milhas de seu alvo, Hess salta de paraquedas. Um salto no desconhecido. Em Berghof, nem se imagina o voo do representante. Até os ajudantes de campo de Hess chegarem com uma carta de despedida. Hitler fica horrorizado. Como pode o Hess me fazer isso? Essa foi uma cena aflitiva. O que seria feito? Ninguém sabia o que estava acontecendo. O que houve? Ninguém sabia. Todos esperavam por notícias. Hess chegou? A aeronave de Hess caiu em um monte ao sul de Glasgow. O piloto é encontrado em uma granja escocesa. A Guarda Nacional prende Hess e o leva para uma sede de escoteiros. Ele será interrogado. E então o Duque de Hamilton e Van Kirkpatrick chegaram perto da meia-noite. Eles queriam ver meu prisioneiro. Eu me retirei da sala, mas tinha um espelho de barbear que coloquei em cima da porta para poder ver o que estava acontecendo. Evidentemente, era um encontro muito importante. E lá estava Hess, sentado na cama, conversando acaloradamente com os dois senhores. Londres no dia seguinte. Escombros depois do ataque aéreo alemão. O parlamento também foi atingido. O primeiro-ministro Churchill examina os danos. Do misterioso piloto alemão, ele só vem a saber à noite. Meu pai contou a história a Churchill, que estava com o ministro da Aeronáutica. Churchill disse-lhe: quer dizer que o representante do Führer da Alemanha está em nossas mãos? E olhou para meu pai como se ele estivesse tendo alucinações. E meu pai disse: é quem ele disse ser. E Churchill respondeu: Hess ou não, vou ver uma comédia dos irmãos Marx. Minimização de prejuízos em Berghof. O que vão pensar os aliados? Hitler hesita um pouco e então age. Junto com Bormann, redige um comunicado para o rádio. Am Samstag, den 10. Mai gegen 18 Uhr, startete Parteigenosse Hess in Augsburg wieder zu einem Flug, von dem bis zum heutigen Tage nicht mehr zurückgekehrt ist. Ein zurückgelassener Brief zeigte in seiner Verworrenheit leider die Spuren einer geistigen Zerrüttung, die befürchten lässt, dass Parteigenosse Hess das Opfer von Wahnvorstellungen wurde. Der Führer hat sofort angeordnet, dass die Adjutanten des Parteigenossen Hess verhaftet wurden. Na prisão da Gestapo me deram a carta. Talvez fosse uma cópia, talvez o original. A carta de despedida ao Führer, na qual o que mais me impressionou foi o pedido: por favor, não faça minha gente, meus ajudantes, motorista e agentes pagarem por isso.
Então ele talvez tenha pressentido um passageiro aborrecimento do Führer. Gerechnet mit einem vorübergehenden Ärger des Führers. Há aborrecimentos por toda parte. Hess é levado à Torre de Londres. Para o governo britânico, ele chega num momento inoportuno. Churchill teme que suspeitem que os britânicos negociem com a Alemanha nazista secretamente. Principalmente com a Rússia, isso seria um problema. Stalin ainda é aliado de Hitler. Ele despreza as advertências de um ataque alemão. O voo de Hess desperta sua desconfiança contra a Inglaterra. Stalin suspeita das pessoas erradas. Quando Hess chegou na Inglaterra, tínhamos nossas informações secretas, confirmadas que passamos para Stalin. Hitler pretendia atacar a Rússia, o que significava que teríamos outro aliado. Starke sowjetische Panzerabteilungen versuchen den Stoß aufzuhalten. Unaufhaltsam geht es weiter vorwärts. A Operação Barbarossa de Hitler põe fim ao caso Hess. Hitler comanda finalmente a campanha que ele sempre quis. A guerra de extermínio por espaço vital no leste. O voo do representante não deixa no comando nazista nenhuma lacuna. Martin Bormann torna-se da mais estreita confiança. Hitler não nomeia mais um representante. Hat gesagt, dass bei einem Friedensvertrag verlangen würde, dass Hess ausgeliefert würde und dass wegen Hochverrat angeklagt und dann exekutiert werden würde. Numa carta de despedida para Hitler, da prisão, Hess reconhece que fracassou. Meditar sobre as causas. Ele faz a primeira de suas 3 tentativas de suicídio. Quatro anos mais tarde, a Alemanha, terra de escombros. Em Nuremberg, a cidade dos congressos do partido, os aliados levam os assistentes de Hitler a julgamento. Para Hess, a volta é um choque. Intimamente, ele ainda vive no mundo que deixou em sua partida. O aspecto desses acusados era aterrador, abalador em sua surdidez. Todos esses grandes homens sentados pareciam deploráveis. Eles estavam todos mal vestidos, magros, e suas suntuosas roupas não lhes serviam mais. Mas eles estavam todos sentados lá, como um monte de farrapos em seus bancos. Hess é acusado em todos os pontos do processo. Embora ele tenha voado para a Inglaterra antes do assassínio dos judeus e antes da invasão da Rússia. Verhandlungsunfähig ist, so muss das Hohe Gericht das Verfahren gegen den Angeklagten vorläufig einstellen. Amnesia is not of the type that's a complete blotting out of the personality. Homem doente. Hess afirma sofrer de perda de memória. Consequência de drogas durante a prisão ou demência mental. Depois de 2 semanas na sala de julgamento, Hess surpreende. Dass ich für verhandlungsunfähig erklärt werde, gebe ich dem Gericht nachfolgende Erklärung ab. Die Gründe für das Vortäuschen von Gedächtnisverlust sind taktischer Art. O acusador soviético pede a pena de morte para o representante. Mas no fim, ele é condenado à prisão perpétua. Olhando para trás, talvez pareça muito severo. As palavras finais de Hess, uma confissão sem arrependimento. Es war mir vergönnt, viele Jahre meines Lebens unter dem größten Sohne zu wirken, den mein Volk
in seiner 1000-jährigen Geschichte hervorgebracht hat. Selbst wenn ich es könnte, wollte ich diese Zeit nicht auslöschen aus meinem Dasein. Ich bin glücklich zu wissen, dass ich meine Pflicht getan habe, meinem Volk gegenüber, meine Pflicht als Deutscher, als Nationalsozialist, als treuer Gefolgsmann eines Führers. Ich bereue nichts. Na penitenciária de Spandau, ele se fecha cada vez mais para a realidade. Ele está isolado dos outros presos. Os outros são libertados. Em 1966, Baldur von Schirach, comandante da juventude do Reich. E Albert Speer, ministro de armamentos de Hitler. Desde então, Hess é o último de Spandau. O representante de todos os outros. Por ocasião da libertação de Schirach e Speer, redigimos a chamada Declaração de 1º de outubro de 1966 e enviamos aos chefes de Estado das 4 superpotências, ao Papa e a diversos outros representantes da vida pública. Com isso, ele melhorou e escreveu uma carta na qual diz: ouvi dizer que vocês fizeram um pedido de clemência. Atenção, eu não quero ter uma nódoa em minha farda, como o Sr. Stein, que fez a Napoleão um pedido de clemência. E aí vem a frase bonita: minha honra está para mim acima da liberdade. Só em 1969, Rudolf Hess permite a sua família visitá-lo. Ele ainda se ocupa dos corpos celestes. Ele não pôde falar sobre seu voo. No fim, consegui para ele uma cama de hospital mais moderna, reclinável, na qual ele podia ficar sentado. Era um pouco mais baixa do que a que tínhamos antes. Por isso, ele podia sair com mais facilidade. As chapas elétricas ficavam do outro lado, onde ele podia esquentar sua comida. Ele comia uma quantidade enorme para uma pessoa da sua idade. Ele preparava tudo sem sal, parte de sua hipocondria. Depois, ele assistia à televisão, o que era sua outra ocupação. Gostava de ver partidas de tênis e futebol. Troca de guardas uma vez por mês. A União Soviética, potência vencedora, bloqueia a libertação do mais caro detento do mundo. Para ela, a penitenciária é também uma cabeça de ponte que a liga a Berlim Ocidental. Hess torna-se o pomo da discórdia. Vozes de várias tendências se levantam para sua libertação. Er ist ein 92-jähriger Greis. Er hat keine irdischen Hoffnungen mehr. Welchem Gefühl, welchem menschlichen Wert soll so ein Strafvollzug noch dienen? In der Hitlerzeit gab es keine Gnade. Und heute? Gnade. Clemência para o representante, não há. Só com a chegada da era Gorbachev, a quarta potência vitoriosa se prepara para conversar. Entretanto, a vontade de viver abandona o homem de 93 anos. Durante o tempo em que eu via Hess, ele geralmente pedia alguma coisa. Queria isto, queria aquilo, queixava-se do seu estado de saúde, dores, perturbações de estômago. Mas 2 ou 3 meses antes de seu suicídio, parou de se queixar. Flughafen Berlin-Tegel, heute Mittag. Wolf Rüdiger Hess, der Sohn des früheren Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess, traf in Berlin ein. Er kam, um nach dem Tode seines Vaters gestern Nachmittag mit den Alliierten die Übergabe des Leichnams zu besprechen.
A família acredita em um assassinato e também vê um motivo. Qual foi o motivo que os ingleses tinham para matá-lo? É que há cerca de 20 anos antes de sua morte, as potências do Ocidente, em parte publicamente e em parte por baixo do pano, comunicaram que estavam prontas a libertar Hess por motivos humanitários, sem imposições. Elas sabiam que podiam dizer isso sempre, pois o veto dos russos viria com absoluta segurança. E, de repente, esse veto não existia mais. Rudolf Hess assassinado. Também depois de sua morte, o representante deixava um enigma. Todavia, há uma carta de despedida. Geschrieben ein paar Minuten vor meinem Tod. Ich danke euch allen. Para a família, uma falsificação. É o conteúdo, é a forma. Meu sogro sempre cuidou da forma. A carta está sem data. Contém uma forma de despedida que ele nunca mais usou desde que seu filho construiu uma família. E há um ponto que tenho que mencionar. Ele não fala nenhuma vez das crianças que ele adorava. Eu suponho que ele teria seguramente se despedido delas. Uma perícia não encontra nenhum sinal de falsificação. A família manda fazer a autópsia do corpo pela segunda vez. O resultado contradiz parcialmente a autópsia dos aliados e torna-se o mais importante argumento da teoria de assassinato. Nossa perícia não sinaliza para isso. É só a gente olhar bem a perícia e nós refletimos em cada sentença. Se olharmos bem, veremos que nossa perícia não fala nada sobre condições de comprovar uma terceira mão. A casinha de jardim de Spandau. O fio elétrico que foi encontrado em torno do pescoço. E então, uma suposta testemunha. Como era o mês dos americanos, foram enviados ao presídio 2 membros desse SAS, comparável ao nosso GSG-9, evidentemente um pouco mais brutal. Eles espreitaram meu pai dia 17 de maio à tarde, no jardim, e lá eles o estrangularam na casa do jardim. O relato da testemunha principal. Rudolf Hess estava deitado e 2 soldados uniformizados, um grande escuro e um pequeno, estavam em pé, tão descontraídos como os assassinos, não atores, mas assassinos profissionais. 2 desconhecidos em uniforme americano. Um deles nós encontramos. As pessoas às quais ele se refere, presumo que sejam eu e meu médico particular, que evidentemente não conhecia. Não tivemos contato, por isso ele não nos conhecia. Éramos as 2 únicas pessoas que estavam naquela sala, naquele momento em que ele apareceu. A morte de Rudolf Hess. Provas de um homicídio faltam até hoje. Todavia, o caso ainda está longe de ser encerrado. Bem, é uma boa história, não? É uma boa história de mistério, se você quiser entendê-la assim. Por causa das dúvidas que estão sendo levantadas, não só em livros, mas também na televisão. Isso está sendo tão divulgado que é um gancho fácil para se criar uma história. O último voo. Seu enterro tem que ser adiado porque radicais de direita cercam o cemitério. Há a crença equivocada, a qual Rudolf Hess não pode deixar até o último momento. Ele não levará para o túmulo. Stünde ich wieder am Anfang, würde ich wieder handeln, wie ich handelte. Ich bereue nichts.